Esse diferencial aqui vai fazer você, empreendedor que está começando, quer começar, a explodir de vender com loja popular. É um diferencial que muda o jogo. Eu só fui entender isso depois de 3 anos que eu estava com loja. Hoje tem 11 anos. Você vai aprendendo com os erros. E o que mudava, o que empacava minhas vendas de acelerar com loja popular. E outros fatores, não é só isso não. Isso aí, ele empaca você ter variedade. O fornecedor, se ele não tiver um fornecedor alinhado, que esteja de comum com o que você trabalha e que você promete, ele faz um grande diferencial. Então nós vamos falar sobre a questão do fornecedor. É ele. Ele é a estrela desse assunto aqui. O porquê? Quando eu comecei mesmo, há 10 anos, 11 anos atrás, minha loja era de 10 reais. Naquela época era de 10. Você começava com a loja de 10, você comprava 8 e vendia de 10. E quando você fazia isso, eu ficava com a margem de lucro de 2%. Mas mesmo assim, tinha coisa que não dava certo. Faltava variedade, faltava novidade, não estava encaixando margem de lucro, porque como que eu vou comprar uma peça de 8 e vender de 10, ganhar 2 reais somente? Você não sobrevive. Eu vendia muito. Chegava para mim toda semana, eu tinha uma loja só, fardo e fardos. Só que ali não tinha variedade, a qualidade não era boa. E com o tempo, eu fui vendo que alguma coisa estava me empacando de crescer, de dar um passo a mais. Eu fiquei 1 ano e meio trabalhando dessa maneira. Foi 1 ano e meio que eu não falo que é perdido, não. Eu trazia muita mercadoria, vendia, não ganhava nada. Mas aí eu fui ver que eu não tinha muita opção. E as opções que eu tinha, pelo fato de ter começado há 11 anos atrás, ser um negócio novo, que loja popular surgiu depois da estabilidade da moeda. Então tudo estava se desenvolvendo. Fornecedor, empresário, logística, conhecimento sobre o assunto, que é um modelo de negócio no Brasil novo. Então tudo era muito relevante. Não é igual hoje, que eu tenho uma bagagem de 11 anos de loja popular. Eu sei aonde eu piso, onde eu não piso, porque eu percorri a história. Eu fiz uma história. É diferente. Então eu via que alguma coisa, eu não tinha margem de lucro, o pessoal usava porcentagem. Mas tudo isso partia do pressuposto de um fornecedor ideal. Porque nada eu poderia fazer e nada adiantaria eu fazer se não se desenvolvesse uma linha de fornecedor que entendesse que loja popular, para você ter uma lucratividade, você tem que ter um fornecedor que produza barato, ganhe pouco, tenha qualidade, consiga te fornecer variedade, ele tem que ter essa visão, olha, e não pode ter atravessador. Então são coisas que até então não. Ele era fornecedor de qualquer um. E aí peraí, tá errado. E eu fui mexendo, eu fui despertando um e outro, porque eu vendia bem, eu tinha foco, que era ficar em loja popular. Então eu fui trabalhando isso, e fui melhorando, conversando com eles, especializar mais, melhorar mais isso, tal coisa está vendendo mais. E com o tempo eu fui desenvolver um acervo de fornecedor que foi me dando condições. A primeira condição que ele me deu foi que eu desenvolvi antes o pessoal trabalhava com porcentagem, eu fui vendo que não funcionava. Porque quando você tem um fornecedor que não dá condições para você fazer uma média na sua loja, uma precificação para você ter uma média, não tinha condições, não tinha, eu tinha que trabalhar com fornecedor. Então, eu tinha com porcentagem. Eu pegava uma peça X, dá uma ideia aqui para você ver. Pegava uma peça dessa aqui, ó. Você vai pôr porcentagem nela, eu tinha um fornecedor que não dava conta de fornecer o que esse aqui fornece. Então se eu pagava 23 reais, eu colocava 23, dobrava, dava para 40 e tantos. Se minha loja, eu queria estabelecer um preço de 30 reais, eu não podia vender nela. Eu não podia.
Aí um concorrente ali tinha ela por 40, 45. Eu tinha que ser melhor com ele, com o mesmo produto, melhor que ele. E tendo variedade. Então eu tinha que acelerar minhas vendas, acelerar o processo de venda, tendo qualidade, ganhando mais de lucro. Para mim ter uma peça dessa. Aqui, são várias, ó. Aqui são várias bolsas. Aqui eu estou mostrando uma parte pequena. Uma parte pequena. Então, para você analisar, isso aqui é uma parte pequena. E tudo isso tem que funcionar em escala. Então você tem que ter um fornecedor que entenda que ele tem que te fornecer um produto que você possa jogar em cima dela não uma porcentagem, mas uma precificação. Para você comprar toda a linha de produto, fazer uma média e conseguir ter na sua loja uma entrega de over delivery, que é um produto a mais de que quem entra na loja popular esperaria. O cara tem a minha fachada ali, loja popular de preço. Eu trabalho com loja popular, dentro do popular eu subnichei. O que é subnichar? Eu trabalho com loja de roupa de preço único. Então eu trabalho com único ainda. Então eu teria que ter na minha loja um produto de preço único, na loja popular, que teria qualidade superior à do meu concorrente que eu vendesse ganhando mais barato para ser atrativo. Então para isso eu tinha que acelerar o processo de venda. Vender mais e ganhar menos. Mas aí eu pensei, não, eu posso mudar, eu posso vender mais e continuar ganhando menos. Ganhando mais. Aí, em vez de porcentagem, eu desenvolvi dentro, porque eu tinha o fornecedor ideal, uma precificação. A questão foi resolvendo aos poucos, ela foi vindo e resolvendo. Chegou um ponto que aí eu precisava de resolver a questão da variedade, porque aí eu vinha, a variedade sempre me embarrava naquela época. Eu tenho que trazer. Aí, além de ter o fornecedor alinhado, que eu fui lá, desenvolvi, conversei, a gente foi desenvolvendo uma linha, eu tive que desenvolver um grupo de fornecedor. O que seria um grupo de fornecedor? Dos fornecedores que tenham aquela bolsa ali, um exemplo, a bolsa que eu dei, um exemplo. Tivesse vários fornecedores da mesma bolsa, na mesma linha, para mim variar os modelos. Aí eu traria dessa bolsa, dessa aqui com detalhe, tá vendo? Tem uma alça diferente. Porque aí eu não ficava só com um fornecedor. Aí a blusa, passava para a blusa. Aí eu tenho uma blusa com a lista, na outra semana tinha um tamanho diferente, uma malha diferente. Por que a variedade é importante você pensar dessa forma, que o fornecedor te ajuda a chegar? Porque senão o cliente chega no lugar, tá lá todo mundo usando a mesma blusa da sua loja, queima seu fio. Você já tem que pensar nisso. E o fornecedor, ele faz esse diferencial, porque aí o cara chegou ali, onde você encontrou essa blusa bonita desse preço, essa blusa bonita? Aí vai falar, o tanto o cliente, ele pode te ajudar quando ele pode te atrapalhar. Porque se ele sentir que ele fez um bom negócio, ele vai fazer propaganda positiva para você. Ele fala, eu comprei essa aqui naquela loja ali, popular, e é bom, e toda semana tem novidade. Mas o que me fez ter novidade? O que me fez foi novidade? Foi eu entender que eu tinha que ter o fornecedor alinhado e o grupo de fornecedor. Agora, você pode arrumar o seu fornecedor? Pode, você pode arrumar o seu fornecedor na região sua aí. Você pode, tem grandes polos da moda, só que você vai ter que saber filtrar. Para não deixar acontecer isso. Aí, tendo isso, você provoca o giro rápido da loja. Porque aí, quando eu notei naquele início que eu vim corrigindo com um ano e meio, eu vi que eu tinha desenvolvido alguma coisa diferente em loja popular. Eu tinha desenvolvido um passo a passo. Que aí, da minha segunda loja para frente, eu usava o método, o meu passo a passo correto. Eu vi que, mas por quê? O que me faz a ter resultado nas minhas lojas de preço, nas minhas lojas populares? O fornecedor tem que ser alinhado. Isso tudo que eu contei para vocês aqui, chegou um ponto que eu pensei que eu não poderia tocar adiante mais, porque não tinha variedade na minha loja, aquele 10 anos atrás. Eu vendia, não tinha lucratividade, mas e tudo isso
dependia de um fornecedor certo. Porque fornecedor para loja de roupa de preço único não pode ser um fornecedor de loja tradicional. A mecânica é diferente. Ou para loja popular e loja de preço único é popular, é uma só linha. Agora, de popular, fornecedor para popular para tradicional, tem uma diferença grande. Para começar, fornecedor, você pode ter todas essas qualidades que eu falei para vocês aqui para ter uma loja popular que você vai explodir de vender. Ele não pode vir vender na sua porta. Mas isso aí eu vou fazer um conteúdo explicando sobre isso. Fornecedor pode ter todas as qualidades, mas nunca compre de fornecedor para loja popular na sua porta. Eu vou fazer um conteúdo sobre isso. Fique atento aqui nas minhas redes sociais, você vai entender. Porque tudo tem um porquê, não é porque eu imagino que tem que ser assim, tem uma resposta. E para mim fazer algo tem que ser específico, como eu fui aqui. Eu explicando passo a passo para você entender. Porque senão, eu passo informação demais e você não entende. Então fica até um próximo vídeo.